Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Durante anos as pessoas me pediram que eu fizesse um vídeo dando dicas para quem está começando no curso de História. Bom, o dia desse vídeo chegou. Como toda lista, essa aqui é bem subjetiva e diz respeito ao que eu acho que é relevante. Se você acha que faltou alguma coisa, pode complementar comentando aqui embaixo, mas lembre-se, não adianta dizer que faltou isso, faltou aquilo, porque na minha lista não faltou nada, pode faltar na sua. E vale dizer que o episódio 8 do História FM, meu podcast, foi um bate-papo com alguns amigos de curso de História, onde a gente falou sobre o choque de realidade que foi começar o curso e respondemos várias perguntas dos ouvintes também. Eu acho que esse episódio pode ser bem útil para vocês. Vale lembrar também que nem todas as dicas vão servir para todo mundo. Algumas só vão servir para quem pode escolher uma universidade, por exemplo. Outras podem ser insignificantes para quem tem uma boa condição financeira. Outras podem não funcionar muito bem para quem tem que conciliar faculdade e trabalho, porque sobra menos tempo. Mas aqui é realmente difícil fazer uma lista de dicas para iniciantes que contempla todas as realidades de um país tão desigual quanto o Brasil. Eu fiz o melhor que eu consegui. Chega de papo, vamos pro vídeo. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês não vai funcionar para todo mundo por questões financeiras. Normalmente, a gente acaba escolhendo universidades que ficam na nossa cidade, ou que fiquem mais perto, ou que estejam em uma cidade onde a gente tem parente que pode nos abrigar, mas tem gente que tem a opção de escolher a universidade. Supondo que você tenha pelo menos duas opções, a minha dica é: entre no site do Departamento de História da universidade e baixe o currículo do curso. Compare os currículos e veja qual universidade tem o currículo mais atrativo de acordo com o teu gosto pessoal. Para quem nunca fez faculdade, isso pode soar estranho, mas vocês se surpreenderiam com o quanto um currículo de curso pode mudar de uma universidade para outra. E se você tiver tempo, paciência e força de vontade, veja o currículo dos professores dos departamentos que você está de olho. Caso você não conheça, existe uma plataforma chamada Lattes. Se você entrou na universidade, você provavelmente sabe o que é o Lattes, mas para quem não entrou ainda, todos os professores universitários têm um currículo nela, porque a análise desse currículo é obrigatória em todo concurso para professor. Lá, você pode ver os temas dos artigos que ele escreveu, o tema da tese de doutorado, as áreas de interesse, e se você tem uma área de interesse, talvez essa busca te permita descobrir em qual universidade tem ou não um professor especialista naquilo que te interessa, ou ao menos em uma área próxima. Claro que o currículo às vezes pode ser lindo e o professor ser péssimo. Infelizmente isso acontece, mas aí, para saber dessas minúcias, se o professor é bom, se não é, se o currículo é tudo isso mesmo do que parece no papel, só procurando os teus possíveis futuros veteranos e conversando com eles. Inclusive isso pode ficar de dica paralela. A segunda dica não é só para quem está entrando no curso de História, mas para todo mundo, e é uma dica para a vida. Tenha autonomia. Corra atrás de livros por conta própria. Procure temas de interesse sem esperar o teu professor dizer que você deveria ler. Pesquise por conta própria ao invés de esperar tudo mastigado. Eu vejo um monte de gente adulta, às vezes formada, que tem preguiça de pensar, preguiça de correr atrás, de raciocinar, até de interpretar o que as pessoas dizem. Eu vejo isso aqui no canal há anos, nas redes sociais do Leitura Obriga História, em vários comentários que eu recebo. E eu confesso para vocês que é meio deprimente. E na faculdade você receberá só o básico do básico. Os cursos superiores te ensinam o básico para ser um profissional, te dão o caminho das pedras, tentam te ensinar a ser autônomo, e se você quiser tudo mastigado e tiver preguiça de correr atrás, você provavelmente vai acabar tendo uma formação meio medíocre, mesmo que você estude numa boa universidade com bons professores. Se acostumar a ser autônomo e correr atrás das informações e coisas que você precisa, vai fazer muita diferença não só no curso, mas na sua vida como um todo. E convenhamos, a gente vive na geração do Google. No primeiro dia de aula de cada matéria, você vai receber a ementa das disciplinas e cronogramas das aulas que vão especificar quais os textos que você terá que ler. Minha terceira dica é, se possível, vá à biblioteca sempre 1 ou 2 semanas antes da leitura de um texto, procurar o livro que contém esse texto. Assim você pode pegar o livro emprestado e não vai precisar tirar xerox do material. Tem professores que disponibilizam os materiais em PDF, então se for o caso vai ser mais fácil para você. Mas para os que ainda usam xerox, fazer isso pode te trazer uma boa economia.
já que quando a biblioteca da universidade tem o livro que você precisa, normalmente ela tem poucos exemplares, às vezes só uma cópia quando tem. Então, quanto mais cedo você for, mais chance de pegar ele ainda disponível na biblioteca. Minha quarta dica também tem a ver com Xerox. Conversa com os teus veteranos para ver se eles têm Xerox do semestre anterior e podem te emprestar ou mesmo dar as cópias para você. O centro acadêmico do meu curso tinha uma xeroteca, que era uma estante com cópias de texto de vários anos doados pelos veteranos, e muita gente vasculhava a xeroteca em busca dos textos que os professores davam. Para quem tem um orçamento apertado, conseguir cópias dos anos anteriores pode ajudar muito. Claro que às vezes os professores atualizam os textos da disciplina, às vezes a disciplina troca de professor e vários textos mudam, mas qualquer texto que você conseguir de quem já tem vai te ajudar a economizar, especialmente se você tiver uma situação financeira muito precária, se você viver na moradia estudantil, dependendo do restaurante da universidade, cada centavo conta, especialmente em tempo de crise econômica como agora. Minha quinta dica é: estabeleça trocas com os teus colegas de turma. E o que eu quero dizer com trocas? Se reúnam em grupos de estudo para as provas, compartilhem as suas anotações em sala, ou mesmo anotações que vocês façam estudando em casa. Vocês podem inclusive fazer um documento no Google Docs e coisa do tipo, para que os colegas de sala possam ir adicionando anotações juntos naquela planilha do Google Docs e todo mundo tem acesso. Integrem o máximo possível os seus estudos de forma coletiva, nem que seja em pequenos grupos de pessoas com quem tu consegue fazer mais amizade, com quem você tenha mais confiança. Esse tipo de coisa, por exemplo, salvou minha graduação em algumas matérias. Então é muito importante estabelecer essas trocas com pessoas da sua turma com as quais você se dê bem e você confie. Minha sexta dica ela é menos acadêmica ou relacionada a estudos e muito mais comportamental. Tenha humildade. Não chega no curso se achando o moleque refutão de internet que acha que sabe mais que o professor, porque você está ali para aprender. Então, aprenda. Quando você tiver alguma discordância, apresente essa discordância de forma educada. Talvez você pode apresentar ela em forma de pergunta, para dar uma oportunidade de receber uma explicação sem gerar um conflito. Claro, você pode apresentar discordâncias sem ser em forma de pergunta, pode ser uma afirmação, mas dependendo de como você afirma, com que tom você fala, isso vai gerar sim um conflito. E é um conflito onde todo mundo sai perdendo. Talvez não o seu ego, mas assim, se você é um egocêntrico, o problema está em você, não nos outros. Isso não é uma questão de hierarquia social, mas sim de hierarquia do conhecimento, que é diferente de falácia da autoridade. É super comum a gente entrar no curso achando que sabe mais do que realmente sabe, e aqueles de vocês que têm bom senso vão perceber com o tempo que quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto você não sabe. Então faça a sua parte por um ambiente de debate saudável. Minha sétima dica é: não tenha pressa de decidir o tema do teu TCC. Todo ano entra uma galera que desde a primeira fase já está falando em TCC. Muita água vai passar debaixo dessa ponte e você pode descobrir lá no meio do curso um tema que te agrade e nem te passava pela cabeça fazer algo sobre aquele tema, porque você precisou fazer uma matéria específica, ter contato com um professor específico que te abriu os olhos para possibilidades que você não considerava, ou então ler um livro que te ensinou algo que você não fazia ideia, te empolgou com uma ideia. E vocês querem um exemplo prático? O meu exemplo. Lá pela segunda, terceira fase do curso, eu decidi que eu ia trabalhar com o uso de tortura nos processos de caça às bruxas na Europa, para entender os argumentos de legitimação da tortura com base religiosa. E saí comprando livro, comprando fonte primária, que nem um maluco. E levando em conta que eu vivia com menos de R$ 400 por mês nessa época, o dinheiro que eu investi nesses livros fez falta. Aí, na sexta fase, eu decidi que o meu TCC seria, genericamente falando, sobre heavy metal pós 11 de setembro. Todos aqueles livros que eu comprei para o TCC não seriam usados e eu teria que começar a ler sobre uma área completamente diferente. Então eu digo e repito, sem pressa, se permita descobrir novos temas conforme o curso avança. Minha oitava dica é: se você tiver oportunidade, comece a aprender outro idioma o quanto antes. O idioma que você vai aprender depende de vários fatores. Pode ser o idioma que mais te desperta a curiosidade, pode ser um idioma que você precisa aprender para ler as fontes da pesquisa que você decidiu fazer nos próximos anos, pode ser um dos poucos idiomas que tenha professor disponível na sua cidade. Se você achar alguém que tope te ensinar sem cobrar, vai ser o idioma que essa pessoa puder te ensinar, entre outros fatores. Se você não tem um idioma de preferência ou a sua pesquisa não exige que você aprenda um idioma bem específico, eu recomendo você aprender inglês. E por um motivo simples: você tem livros do mundo inteiro sendo traduzidos para inglês. Essa língua vai te dar acesso a traduções de livros publicados originalmente em várias línguas diferentes. E se nem todo livro é traduzido para o inglês, por outro lado,
é o idioma que vai te dar mais variedade de opções de leitura. Mas, Iclis, as minhas fontes são todas brasileiras, eu estudo história do Brasil, eu não preciso de outro idioma para minha pesquisa. Se você pretende se formar e ir para a sala de aula sem fazer uma pós, tudo bem. Agora, se você quer fazer pesquisa, eu recomendo muito que você aprenda, porque mesmo que as tuas fontes sejam em português, tem muito livro e artigo teórico publicado em inglês que nunca foi traduzido para português, e esse material pode te ajudar muito na parte de teoria e metodologia. Então, pensa nisso. Minha nona dica é, se você entrou no curso sonhando com a possibilidade de fazer intercâmbio um dia, toma cuidado com as suas notas e nem sonha em reprovar por falta. Normalmente o índice acadêmico, que é a média de todas as suas notas, é levado muito em conta em processos seletivos de intercâmbio. E eu sei que falar isso pode fazer algumas pessoas pensarem que falar é fácil. Eu sei, às vezes você pega uma matéria que você tem dificuldade, ou com um professor complicado, mas eu acho que eu tenho sim que falar isso, porque tem muito aluno negligente que falta pra caramba, só quer saber de farra, de aloprar, a gente sabe que isso existe, e aí quando a água bate na bunda, já é tarde. Então, não custa ficar de olho. Repito, tá pensando em fazer um intercâmbio, tá querendo conseguir uma bolsa de pesquisa com algum professor, pensa no índice acadêmico, não reprova por falta, porque isso pode ser o que vai definir se você vai conseguir ou não essas coisas. A minha 10ª dica é, não fuja da escrita. Se você não pretende ir para pós-graduação depois, talvez essa dica seja um pouco menos relevante para você. Mas se você tem qualquer ambição de ir para um mestrado, de escrever artigos e fazer pesquisa, treine durante a graduação. Tente escrever artigos para eventos. Não fuja de uma disciplina que te pediu um artigo como avaliação final. Procure professores ou professoras que estejam dispostos a te ajudar com isso, dando dica de leitura ou até uns toques de metodologia, que seja. É bem mais comum do que as pessoas pensam acontecer dos graduandos que fugiram da escrita que nem o diabo foge da cruz durante todo o curso, chegarem no fim do curso e pedir prorrogação do TCC. Porque não consegue escrever. E a quantidade de graduando que escreve muito mal, infelizmente, é grande. Eu já corrigi muito trabalho de graduando nos estágios de pós-graduação e tem cada texto horroroso que você fica impressionado. Fazer pesquisa durante a graduação vai te ajudar muito no futuro, na hora de fazer pesquisa mais aprofundada. E na hora de escrever um projeto para uma seleção de mestrado e doutorado, é bem possível que você acabe tendo uma vantagem em relação a quem não gostava de escrever e evitava isso ao máximo. E eu não falo só de escrita cuja leitura é agradável ou sem erros de português. Quando eu falo em escrever na graduação, eu quero dizer escrever o resultado de uma pesquisa, como um historiador, saber estruturar um artigo, um TCC, saber o que precisa ser dito e como deve ser dito, aprender a bolar uma boa justificativa de pesquisa, uma boa problemática que vai guiar o teu trabalho, aprender a dialogar com os autores. Essas coisas vão fazer toda a diferença no futuro. Antes de terminar, eu queria te pedir uma coisa. Caso você não tenha visto, eu gostaria que você assistisse esse vídeo aqui, que eu fiz no ano passado, explicando que agora o canal mudou completamente e vai aparecer pouco vídeo, porque eu vi que muita gente não assistiu aquele vídeo e porque eu queria que vocês soubessem como o canal vai funcionar daqui pra frente, porque nós vamos focar bastante em fazer documentários. Mas vez ou outra pode aparecer sim algum vídeo por aqui. Talvez mensalmente ou a cada 2 meses, vez ou outra vai aparecer alguma coisa. E o Leitura Obrigatória como entidade continua existindo. Tanto que a gente ainda tem a nossa campanha no Apoia-se. E você quer saber o que essa campanha financia? Bom, além dos vídeos esporádicos que eventualmente vão aparecer aqui, eu produzo o História FM, que é um podcast quinzenal de entrevistas com profissionais de ciências humanas, especialmente história. E lembrando que o episódio 8 do podcast complementa esse vídeo. Recentemente eu comecei um outro podcast sozinho, chamado História Noturna, que não tem periodicidade e vai falar tanto de história quanto recomendar livros de acordo com os pedidos do público. O Leitura Obrigatória também está produzindo agora 2 novos podcasts, além desses 2 que eu já citei. Um deles é o Colunas de Hércules, apresentado pelo Vinícius Fedel ou Tio Chico, sobre antiguidade, sobre história antiga. E o outro, Estação Brasil, apresentado pelo Ricardo Duve, só sobre história do Brasil, preferencialmente conectando a história do país com temas contemporâneos. Tanto o Tio Chico quanto o Ricardo já apareceram no História FM, inclusive, e o nosso Instagram, @brigahistoria, é o lugar onde a gente está dando dicas de leitura. E sempre que a gente bolar uma coisa nova, eu vou avisar para vocês nas redes sociais e na aba comunidade aqui do canal. O que importa é que a gente vai continuar produzindo conteúdo educacional na internet, e se você quiser ajudar tudo isso a continuar,
considere a possibilidade de apoiar a gente pelo Apoia-se. Qualquer valor a partir de R$2 faz muita diferença e a partir de R$5 você pode ouvir todos os episódios do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules com antecedência. Não precisa esperar o dia de lançamento. Por R$5 você financia 4 podcasts, pode ouvir 3 deles com antecedência, mais esse canal e mais as dicas do livro no Instagram. Eu acho que vale a pena, né? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.